Então, agora passemos a Nietzsche. Nietzsche também nasceu na Prússia, nasceu em 1844. A diferença de Hegel, que nasceu e faleceu na Prússia, né, desejando uma Alemanha unificada, que ele não viu, porque demorou 40 anos para ela se unificar. A unificação dos diversos povoados alemães se deu em 1871, na Guerra Franco-Prussiana. Né, e aí, então, Nietzsche lutou nessa guerra, por isso que eu estou falando, e essa obra, né, Nascimento da Tragédia, tem outros lugares que é nominada Origens da Tragédia, Helenismo e Pessimismo, foi escrita por Nietzsche durante essa guerra franco-prussiana. Então Nietzsche vivenciou a época da unificação alemã. Eu só coloquei ali que Nietzsche era leitor de Schopenhauer, deste aqui, para que vocês consigam localizá-lo no tempo e no espaço. Schopenhauer, ele era, com relação a Hegel, ele era oposto às ideias do Hegel. Tá? Hegel era um idealista e Schopenhauer começa a fazer uma crítica a toda essa supervalorização da razão. Então, Nietzsche leu Schopenhauer e, como tal, então, nós temos as características. Eu fiz o seguinte, como a professora Katrin tem poucas características sobre Nietzsche, eu fui até a outra professora, né, e eu extraí as características para que nós possamos ter um conhecimento mais profundo de Nietzsche, porque é muito difícil entender a estética do século XX sem que nós tenhamos um conhecimento básico das ideias nietzschianas, certo? E eu gostei muito também porque ela ela não reduz Nietzsche a essa obra, A Origem da Tragédia, né? O Nascimento da Tragédia. Eu acho que a origem fica mais dentro da pretensão do Nietzsche, e porque ela mostra os três momentos, né? Mesmo que no terceiro muitos autores digam que Nietzsche já estava mais louco do que nós o conhecemos nas obras anteriores. Certo, então, o que a professora Katrin diz? Ela diz que Nietzsche busca um retorno à sabedoria antiga, onde havia um interrelacionamento entre o racional e o incomensurável. Em seguida, eu vou explicar e vocês vão conseguir entender o que quer dizer entre o racional e o incomensurável. O que nós temos que entender agora é que Nietzsche se deu conta que na época que ele vivia, que ele já estava na modernidade, né, na passagem do século XIX para o século XX, tinha feito uma cisão entre o racional e aquilo que não é plenamente racional. Que eu não estou dizendo que é irracional, mas que é algo que é ao outro lado da racionalidade. Não? E que Nietzsche, nesse momento, é dito como incomensurável, ou seja, que não pode ser medido. Para Nietzsche, então, a filosofia estética precisa enfrentar opostos, o maravilhamento e o sofrimento. E é interessante, né, nós virmos isso, porque Nietzsche percebe isso nos gregos, né, que a tragédia, por exemplo, demonstra que eles suportaram essa coisa do sofrimento, da crueza da vida, da morte, né, da doença, do feio, do sujo, e que isso faz parte e que nós não podemos jogar para baixo do tapete. Bom, então, como ela é bem resumida nesse ponto, nós vamos então para outra professora, e a outra professora nos diz o seguinte: Nietzsche estabelece uma relação inédita entre a arte e a filosofia, ou seja, ele não as desvincula. Né? O problema para Nietzsche, então, foi o de relacionar a arte com a vida. Eu coloquei a vida em letra maiúscula porque não é uma vida simplesmente biológica, mas é uma vida existencial no sentido de que Nietzsche é tido como um dos precursores da filosofia da existência. Do existencialismo também, mas seguindo Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, né, filosofia da existência no sentido alemão. Então é nesses três, é nessa concepção que nós podemos perceber três fases distintas. A primeira é essa aqui dessa obra,
a data de publicação 1872, já falei para vocês que ele escreveu nas trincheiras da guerra, e vocês lendo, ele vai explicar isso, né? E aqui é que ele começa expondo, né, a nossa humanidade a partir de dois arquétipos, né, que são o apolíneo e o dionisíaco, né, que são relativos a dois deuses da antiguidade grega, né, que são Apolo e Dionísio. Apolo, então, é o deus da luz, da arte, da beleza, das belas formas, das coisas organizadas, né, do sonho, enfim, dessas coisas que permitem que nós as percebamos com clareza, com nitidez, né? Então ele é um deus da razão. E já Dionísio é o seu oposto, é deus do vinho e da vinha. Aí vocês, né, nós conhecemos ele como o nome romano, né, de Baco, mas não é nesse sentido de orgia pela orgia, mas é no sentido de a busca de uma embriaguez que leva a um estado outro. Que estado outro é esse? É onde não há a cisão, a ruptura entre o corpo e as faculdades da mente de imaginar, de rememorar, enfim, né? O dionisíaco é esse que consegue reunificar o ser humano. Por isso que a gente diz, ó, ele trabalha com as forças fundamentais da existência, da vida, do fundamento do ser. Né? E essa sensação, então, não é de sonho, mas é de uma embriaguez, é de uma sensação de não saber muito como se comportar e sentir coisas opostas e etc. E aí os principais exemplos dessa primeira fase, né, são as tragédias de Sófocles e as músicas de Wagner. Isso, para vocês entenderem, vocês têm que lembrar, então, por exemplo, das tragédias que nós estudamos, de Édipo, e outras que Nietzsche valorizava, Antígone, etc., e as músicas de Wagner que, infelizmente, a gente não tem como ouvir, mas vocês têm também que pesquisar um pouco, porque vocês vão ver que aquele filme, que é O Senhor dos Anéis, tem muito relacionado com a obra do Wagner. Então, a segunda fase, ela é marcada por uma outra obra, a obra Humano Demasiado Humano, de 1879. Essa fase ela é muito interessante porque Nietzsche abandona o pessimismo do Schopenhauer, desse autor aqui, e isso faz com que ele se torne um crítico do romantismo e dos seus autores, né, que são da época do Hegel, e ele então diz que é preciso estar no mundo como o mundo é. Por quê? Porque os românticos eles tinham uma das premissas maiores do seu pensamento era que é possível, pelo sonho, abandonar esse mundo de coisas que não são como nós gostaríamos e irmos para o mundo ideal, que é o mundo do sonho. Então, tem todas aquelas as novelas, né? As poesias, a literatura, enfim, toda demonstra isso. E, então, Nietzsche se volta contra isso, contra Novalis, Ticker, enfim, os autores desse período. De certa forma, também o Schiller, com o seu romantismo. Tá? É preciso, então, né? Então, para esse estar no mundo como o mundo é, Nietzsche passa ao combate à religião, à metafísica e à arte, e o faz por meio de genealogias. Genealogias no sentido de busca das origens, né? Que depois vai ser retomada por Foucault, né? E é isso que eles estão querendo, que o Nietzsche começa a fazer. Então, para Nietzsche, a arte não tem dimensão ontológica. Nada de metafísico, nada de questão relativa ao ser. Porque a arte é jogo, é promoção da vida e multiplicadora das forças vitais. Ou seja, a arte não tem utilidade, ela não tem que ser crítica, ela não tem que gerar gosto, ela não tem que mostrar padrões. Enfim, todas aquelas concepções que nós tínhamos visto anteriormente, Nietzsche diz, não é assim. A arte, ela simplesmente tem que permitir que nosso espírito jogue, e ele jogue promovendo vida. E aí vocês vão dizer, isso está muito parecido com o que Kant disse. Eu vou dizer, sim, é verdade, só que Nietzsche não entendia assim, porque Schopenhauer falava mal de Kant, né?
Schopenhauer não compreendeu bem as ideias de Kant, e Nietzsche comprou essa concepção. Então, Nietzsche se dizia anti-kantiano, mas que quando a gente vai estudar mais a fundo, os dois, Kant e Nietzsche, pensavam, tinham concepções muito parecidas, mas expostas de forma diferente em momentos diferentes, certo? Então, embora haja essa aproximação, não digam que é como Kant. Nietzsche, ele busca estar sendo muito autêntico, muito original quando diz isso. Não? Bom, nós temos então uma terceira fase, com a obra Gaia Ciência, e não sei se para vocês fica bom, mas para mim Gaia Ciência não diz, né, mas a melhor tradução seria a Ciência Alegre, né? E aí esse título é irônico, porque nele Nietzsche está criticando a ciência de seu tempo, que achava, que acreditava, né, os cientistas daquele tempo acreditavam que conseguiam, por meio do seu fazer, né, dos seus métodos, da sua testagem, encontrar a verdade e, de certa forma, colocá-la a seu serviço. Né? Então, Nietzsche diz, as ilusões da arte não se vinculam à verdade científica, porque enquanto a verdade científica aprisiona o espírito, a arte, ela, quando permitida, né, quando dionisíaca, que permite esse jogo, ela promove a vida, ela multiplica as forças vitais, ela dá mais vitalidade. E aí vocês já estão percebendo, né, que a arte, então, para o Nietzsche tem um estatuto de exceção, não é aquela arte do grupo dominante ou coisa assim, né, mas é uma vontade de potência em sua dimensão criadora. Né? E aí é que vem aquele termo que depois Foucault também vai usar, de estética da existência. E nós tem que ficar bem claro, né? Nietzsche não é contra o dionisíaco, não é contra o apolíneo e defensor do dionisíaco. Ele diz que a nossa vida tem que jogar com os dois momentos. Né? Existem momentos que nós precisamos da clareza para pensar, para trabalhar, para tomar decisões, mas tem outros momentos que nós precisamos liberar o nosso corpo e permitir que ele, e nessa liberdade, consiga potencializar a sua energia vital. Depois vocês vão ver que isso abre todo um leque de psicologia para o século XX. O próprio Freud leu muito Nietzsche. Né? Então, retomando aqui, né? A arte tem um estatuto de exceção com relação às concepções anteriores, ou seja, de uma vontade de potência em sua dimensão criadora. Aí vocês têm que lembrar, né, que Nietzsche, ele não dizia que existem seres superiores e inferiores, mas que algumas pessoas conseguem se tornar alguém que consegue trabalhar a sua própria vontade. Eu estou tentando desviar termos kantianos como autonomia, né, porque para que vocês não achem que Nietzsche aqui está concordando com Kant. Como eu disse, Nietzsche não está concordando com Kant conscientemente, mas inconscientemente sim. Então, a vontade de potência e sua dimensão criadora. É cada um de nós que pode fazer com que a vontade se torne criadora, que a sua vida ocorra, se manifeste em plenitude. Né? E isso ele chama de estetização da existência. Mas para tal, né, cada um tem que fazer o seu esforço. Né? Então, quem não faz esse esforço não consegue ter uma existência, como Nietzsche diz depois, né, que faz da sua vida uma obra de arte. Então, a vida, para Nietzsche, nesse período, ela é um fenômeno artístico fundamental. E aí, quando ele fala assim, cada um deve ser o poeta da sua própria vida, é naquele sentido bem aristotélico de fazer da própria vida uma poesis, fazer uma vida criativa, né? Então é nesse nível que a gente pode pensar em estética da existência, que a gente pode pensar em fazer poesia, né, com a própria vida. Então, nesse sentido, o artista se torna filósofo e ele pode regenerar a sociedade. Aí vocês veem que tornar-se alguém que domina a própria vontade, né, é uma decisão e um esforço individual,
mas que depois Nietzsche diz que pode, né, se avolumar e fazer uma alteração da sociedade. Certo? Bom, vocês podem dizer que essas características gerais são bastante introdutórias, mas aí depois a própria obra, ela auxilia na nossa compreensão. Se nós pegarmos a obra de Nietzsche, escrita em 1871, nós temos o Nascimento da Tragédia a partir do espírito da música, prefácio para Richard Wagner, e aí está datado Basileia, que é na Suíça, fim do ano de 1871, e aqui, né, Nietzsche começa assim: teremos ganho muito a favor da ciência estética se chegarmos não apenas à intelecção lógica, mas à certeza imediata da introvisão de que o contínuo desenvolvimento da arte está ligado à duplicidade do apolíneo e do dionisíaco. E ele continua. Mas aí, para o nosso momento de hoje, eu faço um salto e eu retomo o início do livro, que deveria estar no fim, que foi algo que Nietzsche escreveu anos depois, né, em 1886, quando ele retorna a olhar essa obra, né, vocês podem ver ali pela nossa cronologia, 1886, né, ele já está na terceira fase, e ele, de certa forma, ao retomar essa obra, ele explica algumas coisas que facilitam a nossa compreensão. E é por isso que nós vamos tomar, né? E aí, eu escolhi começarmos pelo item 4, porque ele começa aqui, né? Nós estamos em 1886, ele olhando retrospectivamente para a obra de 1870-71, e ele diz assim: sim, o que é o dionisíaco? Nesse livro que ele escreveu, né, em 1871, que é aquele que está após, há uma resposta a essa pergunta. Um sabedor, entre aspas, fala aqui, o iniciador e discípulo de seu Deus. É ele, né, porque Nietzsche, você sabe que ele muitas vezes é irônico, né? Então ele está dizendo que ele é um discípulo de Dionísio. E aí Nietzsche continua. Talvez eu falasse agora com mais precaução e com menos eloquência acerca de uma questão psicológica tão difícil como a origem da tragédia entre os gregos. Uma questão fundamental é a relação dos gregos com a dor, seu grau de sensibilidade. Esta relação permaneceu igual ou se inverteu? Aquela questão que se realmente o seu cada vez mais forte anseio de beleza, de festa, de divertimento, de novos cultos, brotou da carência, da privação, da melancolia, da dor. Estabelecido que precisamente isto tenha sido verdade, e Péricles, ou Tucídides, nolo dá a entender na grande oração fúnebre, de onde haveria de provir um anseio contraposto a esse, que se apresentou ainda antes, no tempo, o anseio do feio, a boa e severa vontade dos antigos helenos para o pessimismo, para o mito trágico, para a imagem de tudo quanto há de terrível, maligno, enigmático, aniquilador e fatídico no fundo da existência. De onde deveria então originar-se a tragédia? Porventura do prazer, da força, da saúde transbordante de uma plenitude demasiado grande? E que significado tem então, fisiologicamente falando, aquela loucura de onde brotou a arte trágica, assim como a cômica, a loucura dionisíaca? Como? A loucura não será, por acaso, o sintoma da degeneração, do declínio de uma cultura bastante tardia? Ah, porventura, uma pergunta para alienistas, neuroses da sanidade, da juventude e da juvenilidade de um povo? Para onde aponta aquela síntese de Deus e bode do sátiro? E de bode no sátiro? Em virtude de que vivência de si mesmo, de que ímpeto teve o grego de imaginar como um sátiro o entusiasmo em homem primitivo dionisíaco? E no que se refere à origem do coro trágico, houve, porventura, naqueles séculos em que o povo grego florescia e a alma grega estuava de vida arrebatamentos endêmicos, visões e alucinações que se comunicam a comunidades inteiras, a assembleias cultuais inteiras? Como? E se os gregos tivessem, precisamente, em meio à riqueza de sua juventude, a vontade para o trágico e fossem pessimistas? Se fosse justamente a loucura
para empregar uma palavra de Platão que tivesse trazido as maiores bênçãos sobre a Hélade. E se, por outro lado, e ao contrário, os gregos, precisamente nos tempos de sua dissolução e fraqueza, tivessem se tornado cada vez mais otimistas, mais superficiais, mais teatrais, bem como mais ansiosos por lógica e logicização, isto é, ao mesmo tempo, mais serenos, joviais e mais científicos. Como poderia, porventura, a despeito de todas as ideias modernas e preconceitos do gosto democrático, a vitória do otimismo, a racionalidade predominante desde então, o utilitarismo prático e teórico, tal como a própria democracia de que são contemporâneos, ser um sintoma da força declinante, da velhice abeirante, da fadiga fisiológica? E precisamente não. O pessimismo foi Epicuro um otimista, precisamente enquanto sofredor. Vê-se que é tudo um feixe de difíceis questões que este livro carregou. Acrescentemos ainda a sua questão mais difícil. O que significa, sob a ótica da vida, a moral? Tá? Vocês viram, então, que ele, retomando a própria obra, ele mais levanta questões do que responde. Quando a gente tem termos aqui que talvez vocês não conheçam, quando ele fala de Hélade, é um nome antigo da própria Grécia. Agora ele vai falar de Wagner. Já no prefácio a Richard Wagner, que vem depois, é a arte e não a moral apresentada como atividade propriamente metafísica do homem. Não? A arte não é moral, então. No próprio livro, retorna múltiplas vezes a sugestiva proposição de que a existência do mundo só se justifica como um fenômeno estético. De fato, o livro todo conhece apenas um sentido de artista e um retrosentido de artista por detrás de todo acontecer. Um Deus, se assim se deseja, mas de certo só um Deus artistas completamente inconsiderado e amoral, que no construir como no destruir, no bom como no ruim, quer aperceber-se do seu idêntico prazer e autocracia, que criando mundos se desembaraça da necessidade, not é a palavra alemã para necessidade, da abundância e superabundância do sofrimento das contraposições nele apinhadas. O mundo, em cada instante, alcançada a redenção de Deus, o mundo como a eternamente cambiante, eternamente nova visão do ser mais sofredor, mais antitético, mais contraditório, que só na aparência sabe redimir-se. Toda essa metafísica do artista se pode demonstrar... Desculpe. Não, pode continuar. Toda essa metafísica do artista pode se denominar arbitrária, ociosa, fantástica. O essencial nisso é que ela já denuncia um espírito que um dia, qualquer que seja o perigo, se porá contra a interpretação e a significação morais da existência. Aqui se anuncia, quizá pela primeira vez, um pessimismo além do bem e do mal. Aqui recebe palavra e fórmula aquela perversidade do modo de pensar, contra a qual Schopenhauer não se cansa de arremessar de antemão as suas mais furiosas maldições e relâmpagos. Uma filosofia que ousa rebaixar a própria moral ao mundo da aparência, e não apenas entre as aparências ou fenômenos, na acepção do termos técnicos idealista, mas entre os enganos com aparência, ilusão, erro, interpretação, arte. Talvez onde se possa medir melhor a profundidade desse pendor antimoral seja no precavido e hostil silêncio com que no livro inteiro se trata o cristianismo como a mais extravagante figuração do tema moral que a humanidade chegou até agora a escutar. E aí, mais abaixo, ele vai fazer toda uma crítica ao socratismo, né? Que ele diz que Sócrates ele foi apolíneo em demasia, e aí isso reverbera, isso foi legado a nós até hoje e que não nos traz nada de bom. Enfim, eu queria que vocês percebessem, né, nesse pouco que nós lemos, aquelas características que antes nós falávamos. Tá? Então, Nietzsche se contrapõe a certas coisas, a certas crenças, a certas concepções que vigiam em seu tempo, né?
E aí, ele, nessa obra, que depois na Genealogia da Moral, que praticamente é onde ele vai fazer, né, como eu disse para vocês, a genealogia, né, das concepções religiosas e também as concepções sobre a filosofia que embasam e dão força, reforçam essas concepções, porque ele tem a proposição de um tipo diferente de ser humano. Um tipo de ser humano que é autossuficiente, se autogesta, né, que faz de si sair uma pessoa melhor, né, uma pessoa que, eu não quero usar os termos kantianos, mas eles me auxiliam, né, então uma pessoa autossuficiente com aquela vontade de potência e não alguém que vá dominar os outros, né, não é essa a pretensão do Nietzsche, mas que para ele apenas alguns são capazes de ter essa força suficiente de suportar a dor, de suportar as dificuldades, para conseguir fazer um equilíbrio entre o apolíneo e o dionisíaco. Porque existem muitos autores, muitos comentadores, né, que são contra o Nietzsche porque dizem que Nietzsche quer só o dionisíaco. Não. O dionisíaco, ele é uma parte da nossa vida, por isso que são dois arquétipos, né, que se complementam. O dionisíaco, então, para fazer com que a vida tenha sabor, tenha graça, para fazer com que nós fiquemos mais energizados, mais ativos, mais contentes com a vida, e o lado apolíneo para que a gente possa realmente construir um mundo, organizá-lo e etc. Espero que tenha ficado claro. A nossa avaliação, então, vai até aqui. Obrigada.